Olá! Neste tutorial a gente vai apresentar como uma aplicação web desenvolvida em PHP vai acessar um banco de dados relacional do serviço MySQL. Então a gente só vai complementar o que a gente já começou, que foi pela modelagem, criando um modelo conceitual do nosso projeto. Desse modelo conceitual a gente gerou o lógico e o físico correspondente, que nada mais é do que o código SQL para a criação de base. E uma vez que esse código é executado em um banco de dados, ele implementa a nossa base, tá? O nosso local de armazenamento. E a partir daí a gente vai ter uma aplicação web que vai consumir esses dados. Basicamente, a gente vai fazer operações de CRUD. Create, que é o insert, select, update e delete, tudo isso com PHP. Para isso, então, a gente está disponibilizando uma aplicação exemplo que vai poder ser adaptada para o projeto de banco de dados de cada equipe. A ideia é que cada equipe escolha duas tabelas, duas entidades, que se encaixa aqui na nossa proposta. Tá? O link para acessar os arquivos da aplicação está aqui nesse repositório do GitHub para baixar. Vamos, então, reforçar como que esse acesso é feito. Primeiro a gente vai ter dois servidores, o MySQL, que é o de banco de dados, o Apache, que é um servidor HTTP. Esse servidor ele apenas manda páginas HTML para o nosso navegador e é a partir do navegador que a gente faz algumas requisições. Eu quero os dados das minhas tabelas. Então, aqui no Apache vai ter um select que vai ser enviado para o servidor MySQL, que ele vai responder, gerar uma página HTML e retornar para o nosso browser ou navegador, por exemplo. Tá? No nosso caso, nessa oficina, tanto o servidor Apache quanto o servidor de banco de dados MySQL e também o navegador vão estar no mesmo equipamento, tudo local. Para a gente ter um servidor HTTPS, a gente precisa instalar um pacote que forneça esse servidor. A gente recomenda o XAMPP e do XAMPP a gente só precisa executar o servidor HTTPS mesmo, que é o Apache. Então, a gente executou, ele fica com essa carinha. A gente vai ver também que no pacote do XAMPP vem um servidor, uma versão mais simples do MySQL, que é o MariaDB. A gente não vai usar nem o MariaDB, nem os demais serviços que vem no pacote do XAMPP, porque a gente vai usar o MySQL Server instalado Apache, que a gente já conhece. Então, quando a gente inicializa o serviço do Apache, a gente pode verificar se ele está funcionando aqui no navegador. Então, basta a gente vir no navegador e escrever localhost. Então, ele está indicando que ele achou o serviço inicializado. Se eu vier aqui e dar um stop, novamente voltar aqui no meu navegador e dar um refresh, então o navegador não consegue mais recuperar nenhum dado no nosso servidor HTTP, porque a gente parou esse serviço. Então, se a gente consegue ver a página inicial do Apache, significa que o nosso serviço está executando corretamente. Beleza. Uma vez que a nossa base estiver implementada lá no nosso MySQL Server, a gente vai ter como engenharia reversa esse gráfico, onde a gente tem que o médico ele tem apenas uma especialidade, mas uma especialidade ele pode estar atrelada a vários médicos. Então, a gente tem um relacionamento um para muitos, uma especialidade para muitos médicos. Vamos ver como é que a gente faz essa implementação de base. A primeira coisa que a gente faz é baixar esse arquivo e expandir esse arquivo. Logo em seguida, a gente vai na pasta principal, onde a gente instalou o nosso pacote do XAMPP, tem uma pastinha chamada XAMPP. Nessa pastinha, ela vai ter uma subpasta que se chama htdocs, e nessa subpasta htdocs a gente vai colocar o nosso arquivo já descompactado de código-fonte. Observem que a gente renomeia a pasta principal, como apenas clínica A. E aqui que vão estar os nossos códigos. Uma vez que a gente tem a clínica A instalada na nossa máquina, no htdocs, a gente vai abrir ela com Visual Studio Code, o VS Code. E lá a gente vai ver que tem uma subpasta BD. Nessa subpasta BD a gente tem um arquivo SQL
que é todo o código que foi gerado automaticamente para a gente criar a nossa base. Basta executar esse código lá no Workbench. Tá? Vamos falar um pouquinho desse código. Então aqui a gente está vendo que tem uma tabela de especialidade. A gente na sequência tem uma série de inserts para essa tabela. A gente também tem a tabela médico, e na tabela médico a gente tem o ID, que vai ser a chave primária, tem o CRM, tem o nome do médico, a chave estrangeira da especialidade desse médico, a data de nascimento e também uma foto. Então a gente pode sim manter em banco de dados fotos. Nesse caso, o tipo de dados é o Medium Blob. Tá? Blob é a sigla para Blob. Binary Large Object, um objeto bem extenso, né? E nesse caso, esse tipo de dado aqui aguenta até 16 megabytes. Então a gente vai ter bastante espaço e é tranquilo, né? Porque a ideia é só manter a fotinho de perfil do médico. E observe que nesse insert do médico, a gente também está incluindo a foto do médico, que está aqui representada como a sua sequência binária, né? Uma foto é uma sequência de uns e zeros que é interpretada como uma imagem. E a gente tem várias fotos aqui nos nossos inserts, né? Então a gente simplesmente vai copiar todo esse código, Ctrl A, Ctrl C, e vai executar ele lá no Workbench. Aqui no Workbench eu dei um Ctrl V, eu estou com todo o código aqui novamente. Então simplesmente a gente executa esse código, deu tudo certinho, eu faço um refresh dos esquemas, está aqui a minha clínica A e as minhas tabelas. Vamos dar uma olhadinha aqui nas especialidades. Especialidades estão já cadastradas, né? Vamos ver o médico, e aqui a gente tem os nossos médicos, né? E do lado aqui da foto a gente tem um blob. Se a gente colocar o botão direito em cima da foto e abrir no editor, a gente vai ver que a gente consegue acessar a foto, além da representação em texto dos códigos binários da foto, e também pode ver os códigos binários que são interpretados como uma imagem. É isso que a gente está salvando, então, em banco de dados. Além do código SQL aqui na nossa pastinha BD, a gente também tem um código PHP de conexão com o banco de dados. Então, nesse código PHP, nada mais é do que um arquivo com toda a estrutura HTML, onde a gente tem algumas tags, né, para abrir e fechar códigos PHP que a gente vai inserir entre o código HTML padrão. Então, nesse caso, a gente está criando algumas variáveis globais e colocando as informações de conexão com o meu banco de dados a partir desse arquivo PHP. Então, aqui tem a minha máquina, o endereço IP está representado como nome genérico para a máquina local, que é o localhost. A gente também está colocando aqui qual é a porta, que é a porta padrão, né? Nem seria necessário, mas a gente coloca também a porta padrão do servidor MySQL. Qual que é o usuário MySQL que a gente está utilizando, qual que é a senha do usuário root MySQL e que base de dados a gente está acessando, que é a clínica que a gente acabou de construir. Então, esse arquivo ele vai ser incluído em todas as demais páginas que precisam fazer conexão com o banco de dados. Vamos ver. Nesse momento, depois da gente ter criado a nossa base lá no MySQL, a gente já pode, né, vir e pedir para executar a aplicação. Lembrando, né, que o nosso arquivo zipado ele se encontra lá na pasta do XAMPP, debaixo do htdocs, né? Unzipado, na verdade, a gente já descompactou. Então, basta chamar clínica, ele vai encontrar a página padrão e vai redirecionar para essa página MedListar, onde a gente vai encontrar todos os médicos que a gente cadastrou, tá? Com as suas respectivas fotinhas, idade calculada. Aqui a gente vai poder editar esse médico. Observem, né, que a gente tem aqui no cantinho a página que faz edição e também qual que é o ID. A gente está enviando essa informação para a página PHP Med atualizar através do método GET. Né? No método GET, os parâmetros que são enviados para a página são enviados aqui na barra de endereços. Esse é o link. Tá? A mesma coisa aqui para exclusão, que no caso
vai ser MED excluir ID. Ok? Nessa página aqui também a gente tem alguma coisa de responsividade. Então, se a gente pedir aqui para inspecionar e for diminuindo a nossa área de exibição, a gente está vendo que o menu lateral ele some também, né? E a gente tem uma certa adaptação a ter um determinado tamanho, né, da nossa exibição de tabela de informações dos nossos médicos cadastrados. Beleza. Então, aqui a gente pode fazer o cadastro do médico, ver a relação dos médicos, que é o Select, pode editar o médico. Então, a gente trouxe os nomes e todos os dados cadastrados, né? Ou ainda a gente pode excluir o médico, sempre pedindo a confirmação. Tá? Então, mostra os dados, você realmente quer excluir? Vamos dar uma olhadinha nesses códigos, começando pela relação de médicos, que é a página MedListar PHP. Então, essa página ela tem toda a estrutura HTML, né? Então, o cabeçalho HTML. Aqui, aliás, a gente está usando um framework de CSS gratuito, que só usa CSS da W3 Schools. Além disso, a gente deu uma configurada nessa página de CSS, nesse arquivo. E essa pastinha é uma pastinha local. Se a gente vier aqui, vai ver que a gente tem o Customize e tem até o próprio arquivo do W3 CSS. Se a gente não conseguir acessar via internet, a gente pode mudar, né, o caminho ao URL e só indicar que é um arquivo local também, se a gente não tiver internet para rodar esse exemplo. Tá? Vamos voltar aqui para o nosso código HTML. Então, dentro do body, a gente tem aqui algumas tags que nos permite incluir todos os dados, né, informações de programação PHP. Então, nesse caso, a gente está incluindo um menu geral, que é o menu que se repete em todas as páginas. A gente está incluindo aqui o arquivo que faz a conexão com o banco de dados, onde a gente define as variáveis globais, tá? Sempre abrindo a tag e fechando a tag, para a gente continuar com o nosso código HTML. Então, a gente tem algumas divs aqui, né, para organizar o nosso conteúdo, e logo na sequência a gente tem também aqui toda uma informação para apresentar dados de data atual, tá? A gente está fazendo esse eco, é como se fosse um print, e aqui eu estou colocando o código HTML, ou seja, o PHP ele gera código HTML dinâmico. Então, essa parte aqui de PHP, ela não aparece lá no nosso navegador, mas sim todos os dados processados. Então, a gente está pegando a data atual, né, e apresentando ela no formato do Brasil, que é dia, mês e ano, com 4 dígitos. Está concatenando aqui com essa primeira palavra, acesso em, coloca a data e fecha um parágrafo. Onde que isso aparece na nossa aplicação? Ele está aqui no cantinho, tá? Então, a gente está trabalhando nessa div aqui. Na sequência, a gente coloca aqui um header, listagem de médicos e vai tentar fazer a conexão com o banco de dados. Então, esse MySQL aqui, Connect, ele já é nativo do PHP, né? Então, o próprio servidor Apache ele já consegue interpretar isso daqui e aí, encontrando as variáveis globais, tenta fazer a conexão. Se a conexão não deu certo, a gente para de processar a página PHP e já indica a falha de conexão com o banco de dados e mostra o erro que deu. Se a conexão deu certo, a gente vai pular todo esse trecho e vai continuar aqui executando alguns comandos no SQL Server, mas para selecionar aqui o conjunto de caracteres que a gente está usando para ter acento, caracteres especiais da língua portuguesa. E aqui a gente está criando uma string que vai fazer o select da nossa base. Tá? Então, a gente está pegando aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, né, que a gente está dando apelido. Da tabela médica, a gente está fazendo um inner join com a tabela especialidade, justamente para a gente poder, né, ver o nome da especialidade e não a chave estrangeira. Né? Aqui a gente faz o on e ainda por cima ordena a exibição dos médicos pelo nome do médico.
Com esse comando SQL aqui, a gente vai tentar executar, fazer essa query, né, passando a conexão que a gente acabou de criar aqui em cima e a nossa string SQL. Se deu certo, se isso aqui voltar true, a gente vai começar a montar o cabeçalho de uma tabela, né, onde a gente vai ter algumas colunas aqui para o código, CRM, imagem, aqui 2 colunas vazias, que são onde a gente aparece aqueles ícones de edição e de exclusão de cada um dos registros que tem na tabela médicos. Aí, na sequência, a gente vai ver se o número de linhas que retornou da consulta que a gente fez aqui em cima, a consulta funcionou. Eu tenho mais do que 0 linhas, ou seja, tenho pelo menos uma linha que retornou, beleza. Se tiver, a gente vem aqui num loop, e nesse loop a gente vai pegar linha a linha, né, com fetch. O fetch é para a gente buscar cada uma das linhas individualmente do resultado que a gente recebeu lá da consulta do SQL. Beleza? Aí a gente pega aqui da linha o campo determinado, então esse campo é exatamente o nome do campo lá na tabela, né, da coluna. A gente está fazendo aqui uma movimentação, uma manutenção nesse campo para apresentar dia, mês e ano, né, que a gente sabe que não fica nesse formato lá no MySQL. A gente também está calculando a idade, né, um cálculozinho aqui rapidinho, né, de arredondamento para baixo, da data atual de hoje em relação à data de nascimento do médico, para representar isso na variável idade. A gente está pegando aqui o campo ID do médico, está colocando numa variável, a gente está criando aqui todo o HTML para inserir essas informações em linhas e colunas lá da nossa tabela, HTML. E a gente está vendo aqui se tem a informação da foto, né? Então, se não tiver, vai estar nulo lá no nosso banco. Se tiver, então ele vai pegar e exibir essa imagem. Se não, ele vai exibir uma imagem comum que está na nossa pastinha imagens, aqui no nosso próprio, na nossa própria estrutura da aplicação. E vai colocar aí nas 2 últimas colunas para cada linha de médico, a gente vai colocar aqui o link, né, fazendo um eco aqui do ID do médico daquela linha, né? Então aqui aquele ID vai aparecer aqui e essas informações de abre e fecha tag desaparecem aqui na execução do PHP, né? Ele só manda HTML lá para o nosso navegador. E feito isso, a gente saiu do laço de repetição lá de cima, saiu do laço de repetição, terminou o laço de repetição, a gente sempre fecha a conexão, não vai deixar a conexão aberta. Coloca aqui mais um código incluído para dar informação sobre aquela página e também o código para finalizar a carinha da nossa página, comum a todas as demais páginas. Então, todas as demais páginas têm esses require, que nada mais são do que includes de arquivos com código PHP. Então, é essa carinha que a gente consegue ao executar a nossa aplicação. Vamos ver como é que é a edição. Vamos colocar uma imagem aqui para Ana Carolina. Então, para isso a gente vai editar. Então, lá no nosso código a gente tem um campozinho para buscar uma imagem. Essa imagem a gente vai procurar bem a nossa pastinha do Champ, htdocs, clínica A, e a gente tem algumas imagens, né? Na Ana Carolina a gente vai pegar essa imagem e observem que aqui a gente grava no banco a informação do FK, mas como a gente faz o join, a gente consegue ver quais as especialidades estão disponibilizadas. Beleza? Vamos alterar. A gente conseguiu fazer a alteração. Na próxima relação, a imagem da Ana Carolina também está aqui. Vamos fazer uma edição da especialidade, né? Então, aqui a gente vai dizer que ela é dermatologista. Deu certo? E aparece dermatologista aqui. Vamos ver como é que a gente montou esse Dropbox aí para escolher a especialidade do médico. A gente veio aqui no ícone editar médico, chegou aqui no editar médico, a gente vai ter o endereço, né, de atualizar, passando ID 5,
E esse D5 a gente vai fazer um select para buscar todos os dados e preencher esse formulário, né, para o nosso usuário não precisar decorar de cabeça todos os dados que já estão previamente cadastrados. No MED atualizar, a gente vai ver que a gente também está buscando a informação de menu, toda a parte de conexão com o banco de dados, está pegando a data também, mostrando o acesso, e está pegando o ID via GET. Então, a gente pega a informação que veio lá na URL, nessa parte do nosso código PHP. A gente faz a conexão com o banco de dados. Se deu certo, a gente vai fazer o select do médico, cujo ID é aquele que veio lá da barra de endereço que a gente pegou com o GET. Se tiver resultado, a gente vai pegar todos os dados desse médico, colocar em variáveis, e aí vai montar o nosso formulário com essas variáveis. Mas antes, a gente também quer montar o nosso Dropbox. Então, a gente cria uma nova consulta, né, para pegar tanto o ID da especialidade quanto o nome da especialidade, cria um array para receber esses dados e a gente vai preencher esse array com um laço de repetição, né? Então, a gente vai pegar cada um dos campos que vieram, que é o ID da especialidade e também o nome da especialidade. A gente está fazendo concatenação, esses pontinhos aqui são concatenações. Então, a gente está concatenando aqui toda uma informação HTML com o ID, aqui o value que vai ser exibido lá na Dropbox, né? Aqui o ID que vai ser selecionado pela Dropbox e aqui vai ser o valor que vai ser exibido na Dropbox, que é o nome da especialidade. Então, esse array aqui, ele está montadinho para ele ser usado aqui embaixo, né? Então, só mostrando que o nome daquele médico, ele veio aqui na variável nome, que está colocado aqui como valor desse campo de entrada. A mesma coisa para o CRM. No CRM aqui, também a gente está colocando para o input o valor do CRM que a gente pegou, que está na variável cifrão CRM. E aqui para baixo, a gente está criando um campo de entrada HTML do tipo do tipo Dropbox, que a gente escreve aqui select. E as opções do select, a gente está trazendo lá do nosso array. Tá? Então, aqui, o nosso array é option spec. A gente está pegando tanto key, que é o identificador, né, que é o ID, quanto o value para exibir. E está dando um eco nesses elementos para criar de forma iterativa o nosso campo select. Abriu, fechou HTML, fechou select e parte para frente na nossa página. Aqui no nosso navegador, para mostrar o que foi enviado daquele loop com o array do select para o nosso navegador. Então, o navegador ele não vê nada de código PHP, ele só vê HTML. Então, aqui eu vi com a ferramenta, né, de seleção de elementos. Essa seleção eu selecionei esse elemento aqui, que é o select, né? Quando eu coloquei o mouse aqui, ele já veio e abriu aqui o meu código. E aqui vieram todas as opções que ele obteve, o PHP obteve lá no nosso banco de dados. Então, o ID1 é para dermatologista, o 2 é para endocrinologista, o 3 é para pediatra. E o legal disso é que se a gente alterar o nosso banco e dar um refresh aqui na nossa página, automaticamente o nosso Dropbox ou o campo Select também altera. Vamos fazer isso. A gente veio aqui no Workbench, pegou a tabela especialidade, abriu, a gente vai editar aqui direto, tá? Então, vamos colocar aqui o ID4, vamos colocar cardiologista, e vamos dar uma descrição médico, e vamos dar um apply, executamos, e beleza, essa informação já está lá, novamente. Então, alterando aqui na base, a gente vai ver que também altera lá o nosso select do HTML. Vou dar um refresh, abrir, e aparece agora cardiologista. Legal isso, então a gente pode alterar super fácil, sem mexer em nada do nosso PHP.
Então, toda essa aplicação ela pode ser manipulada, né, alterada para se adaptar a duas tabelinhas, onde a gente tem uma relação 1 para N, né, do nosso projeto. Então, uma marca de carro tem vários carros, um produto tem uma categoria tem vários produtos, então aqui poderia ser categoria, eu estou editando um produto, ou eu estou editando um carro, aqui seria a marca do carro, enfim, a adaptação é bem rápida. A carinha de cada um dos elementos também é super rápido da gente alterar. Vamos dar um exemplo. Então aqui a gente abriu a página Customize CSS e a gente tem o W3 School tema, né? O tema desse framework, né? Ele está aqui nessa variável de classe e a gente está vendo que tem esse azul mais escurinho. Então se eu clicar nele e procurar uma corzinha mais para o laranja, aqui gostei desse laranja, beleza, e salvar essa página, todas as cores básicas da nossa página da aplicação também são alteradas. Vamos ver. De volta na página, estou dando refresh, opa, mas não está alterando nada. Para a gente forçar ele recarregar o CSS, no Chrome Ctrl F5. Então, tudo ficou mais amarelinho, né? Relação de médicos, cadastro de médicos, tudo está seguindo esse padrãozinho aqui. Então, assim, a gente pode mudar rapidamente alguns itens interessantes da nossa página e adaptar para a nossa aplicação. Bom trabalho!